você percebe que o valor da sua consulta poderia aumentar, que você poderia cobrar mais pelo seu trabalho, qual a estratégia ideal para que você não impacte negativamente o seu cliente? O que você pode fazer? Qual a ideia, né, de como você pode conduzir esse processo de aumentar o valor de uma consulta, por exemplo, sem que o seu cliente fique chateado ou sem que você perca até os clientes que têm interesse em fazer atendimentos com você. Hoje eu quero te dar algumas dicas bem legais sobre isso e estratégias que eu ensino no Top Terapeuta e que eu já vi alguns dos nossos alunos aplicarem e dá super certo. Então, vem comigo para a gente falar mais sobre isso hoje. Primeira coisa que nós temos que falar aqui é a questão do não conseguir cobrar mais. E aí muitos podem estar se perguntando, ok, Kátia, como é que eu sei se o meu valor é o ideal? Eu tô cobrando um bom valor, como é que eu vou saber disso? Primeira coisa que você tem que mensurar não é quantos outros terapeutas cobram, tá? Porque a primeira coisa que os terapeutas pensam é que eles têm que ver quantos outros profissionais da mesma área que eles, que atuam com as mesmas técnicas, cobram. E aí eu vejo quantos outros cobram e baseado no que os outros fazem de preço, eu também faço o meu preço. Só que isso é um grave erro. Por quê? Porque quando você cobra o mesmo valor, você se compara com um outro terapeuta e quando há essa comparação de entrega, de valor, ou do valor que você entrega para o seu cliente versus o que o outro também entrega, as pessoas vão comparar e elas vão no mais barato. Então, quando você entrega algo que é o seu diferencial, você gera valor para aquele cliente, você cria uma experiência top no seu atendimento, não importa o preço, a pessoa vai pagar porque ela vai ver resultado, ela vai ter transformação e ela vai sentir que o valor que você cobra está à altura do que você entrega. Mas de forma prática, como é que eu mensuro o preço do meu atendimento? Você precisa fazer um acompanhamento, eu sugiro que faça isso durante um mês, criando uma tabela, uma planilha, anotando no papel mesmo, pegando um caderninho e anotando todos os seus custos. Você hoje sabe quanto custa para você atender? O valor do local que você atende, mesmo que você atenda em casa online, você tem que se pagar um aluguel, porque você está usando água, está usando luz, está usando um espaço, você está tirando a privacidade da família para usar um espaço para isso, para os seus atendimentos. Então não vem com essa de que atender em casa é mais barato, porque para mim não cola, tá? Você atende em casa, você está usando um espaço que tem custos mensais, seja um aluguel, seja um condomínio, seja um ajardinamento, seja um imposto, seja o que for, você tem custo na sua casa e você precisa ajudar a pagar esses custos. E esse dinheiro que você recebe do seu cliente, uma porcentagem dele você precisa tirar para pagar os custos. Se você tem um aluguel, uma sala sublocada, tem uma taxa para pagar de alguma coisa, você tem que incluir nos seus custos. Telefone, internet, equipamento que você usa se for online, se for no presencial, quais são os materiais que você utiliza, qual é o custo que você tem. Alimentação, deslocamento, gasolina, passagem, Uber, seja o que for. Tudo isso tem que estar muito bem mensurado para você calcular os seus custos e então colocar o melhor preço para o seu atendimento. Que não seja tão caro e que também não seja muito barato. Porque aquilo que as pessoas veem que é muito barato, elas atribuem à falta de qualidade. Kátia, existe um preço ideal? Existe um preço assim que mais ou menos fique numa faixa interessante? Não tem, gente, porque cada cidade é uma cidade, cada realidade é uma realidade, cada experiência é uma experiência. O que eu vejo, tá? Hoje, olhando de fora e vendo vários profissionais da área atuando. Um terapeuta que cobra abaixo de R$150 hoje em dia, pra mim é muito barato. Eu desconfio do trabalho. Não pode ser grandes coisas se cobra muito abaixo de R$150 hoje em dia. Se você faz um atendimento completo, se você conhece o seu cliente, conversa com ele, propõe algumas dinâmicas, usa as dicas dos top atendimentos que volta e meia eu indico para vocês e inclusive se você quer saber como criar uma experiência e criar top atendimentos, já aproveita e se inscreve para a Semana Terapeuta 10K que vai começar muito em breve, que lá eu vou te dar mais detalhes de como você cria essa experiência positiva, atribui valor ao seu trabalho e então você consegue cobrar mais por aquilo que você faz, tá? E então depois que você mensura e calcula e organiza os seus custos, agora é a hora de duplicar. Então, por exemplo, se nos seus custos lá você vê que custa mais ou menos 60, 70 reais por cliente o custo que você tem para atender, você pode duplicar esse valor e passar para 140, 150, que aí metade você paga os custos, metade fica para você, o seu rendimento, o valor que fica para o terapeuta, para suas despesas pessoais, tá? Que também não tem graça a gente trabalhar e pagar para atender. A gente tem que trabalhar, fazer o nosso trabalho com valor, criando a experiência que eu falei, mas também receber o retorno disso pessoalmente
falando, né, como profissional e não só pagar custo com aquilo que a gente faz, ok? Então, esse é um primeiro passo essencial para você detectar o valor, né, para você entender. E aí, gente, a grande questão é que quem não consegue cobrar é porque não enxerga o valor que seu trabalho tem. Desculpa, mas você está se diminuindo e não está entregando o valor que você poderia. E aí, neste caso, a gente pode trabalhar com a lei da compensação. A lei da compensação diz que tudo aquilo que eu entrego, tudo aquilo que faz com que eu gere valor na vida do outro, vai retornar para mim em riqueza, em prosperidade, em oportunidade. É como uma pessoa que trabalha numa empresa. Aquela pessoa, ela tem que entregar valor no seu trabalho de tal forma que o dia que ela quiser sair ou o dia que tiver uma outra oportunidade, o seu empregador não vai querer que aquela pessoa saia da empresa. Tamanho diferencial que ela entrega. E assim tem que ser o nosso trabalho. O nosso cliente, ele tem que pensar 100 vezes se ele muda de terapeuta quando o terapeuta é muito bom naquilo que faz. Ou melhor, o nosso cliente não tem nem que pensar em querer ir em outro terapeuta quando a gente está realmente fazendo um trabalho que transforma a vida da outra pessoa. E isso a gente adquire com experiência, com prática, atendendo, criando trabalhos que sejam exclusivos, únicos, personalizados. Se você é aquele terapeuta que se encontra em qualquer esquina, as pessoas vão em qualquer esquina consultar com qualquer profissional, porque não tem diferencial. E aí você não vai conseguir aumentar o valor do seu trabalho também. Para aumentar o preço, eu preciso entregar valor. Então você pode pensar em coisas que são diferentes, pensar, abrir a sua mente para criar coisas novas, coisas que agreguem, tá? Não é encheção de linguiça, mas coisas que agreguem no atendimento, coisas que sejam importantes, interessantes de a pessoa ter e que vão realmente incentivar elas a continuar, tá? Uma coisa legal também para aumentar o valor do trabalho é você definir o preço que você vai começar a aplicar, né? E aí você já pode aplicar para clientes novos que estão chegando, um preço, um valor maior, e aí você tem que avisar os seus clientes para que quando eles indiquem não falem o preço, porque você está aumentando para clientes novos. Pode permanecer um tempinho com o valor que você tá com os clientes que estão consultando com você há mais tempo, mas já vá avisando que você vai aumentar. E aí você pode aumentar gradativamente e talvez até incluir algo mais no seu atendimento que justifique o aumento. Algo que não aumente o seu custo, mas que melhore a experiência com o cliente. Algum trabalho que você vai fazer além dentro do consultório, alguma dinâmica diferente que você vai agregar. Isso não necessariamente tenha que ter a ver com o tempo que você vai ficar, você não precisa ficar mais tempo. Agregar valor, gente, não é aumentar o tempo, não é pensar somente num bônus físico, mas é pensar na experiência. Como que eu crio uma experiência que entregue mais valor para o meu cliente? E se você quer o detalhamento disso e algumas dicas, vem para a Semana Terapeuta 10K que eu vou aprofundar mais lá, certo? Mas pense, o que eu posso agregar no meu atendimento que justifica a pessoa me pagar mais e que ela não vai ficar chateada com isso? Eu vejo muitos terapeutas criando estratégias parecidas com essa, né? Estruturando bem o seu atendimento, entregando algo mais, aumentando o valor e às vezes aumentando consideravelmente o valor. E os clientes não vão embora, eles ficam. Por quê? Porque eles já tiveram transformação com aquele terapeuta, a vida deles já mudou, eles já viram que vale a pena ficar com aquele profissional. Então não importa o preço que o profissional cobre, desde que entregue valor e ajude a transformar a vida daquela pessoa. Então esses são alguns dos insights, né? Algumas sacadas aqui que eu acredito que podem te auxiliar nesse processo. Lembrando que logo a gente começa a Semana Terapeuta 10K. Clica aqui, já se inscreve, vamos juntos para que você aprenda mais estratégias que podem te ajudar a ser um terapeuta de 10 mil por mês. Beijo, beijo, até a próxima, tchau, tchau.